Tivemos um pequeno probleminha técnico aí, mas vamos lá. Na religião, durante séculos, os malinenses tiveram uma religião da terra, surgida em tempos pré-históricos, uma religião ainda voltada aos cultos animistas, uma crença religiosa ainda muito rudimentar e bastante nativa, baseada na crença dos espíritos da floresta. Essa religião tradicional cultuava os espíritos dos ancestrais, deuses que regiam as forças da natureza e a vida social humana. Era uma prática religiosa muito tribal ainda. Com a conversão do rei ao islamismo, uma boa parte da população também passou a ser muçulmana, preservando, contudo, muitos aspectos da religião tradicional. De alguma forma, houve uma espécie de sincretismo também com o islamismo em relação às suas práticas de religiosidade nativas. Um aspecto interessante dos povos malinenses é o culto aos mortos. Eles desenvolveram uma série de ritos relacionados ao culto aos mortos. A etnia Dogon, por exemplo, até hoje sepulta seus mortos em cavernas nas encostas de morros pedregosos, como faziam os egípcios do Novo Império. É uma relação cultural ainda com povos que muitas vezes não tiveram nenhum contato físico com esses habitantes do Império de Mali, mas que de alguma forma acabaram desenvolvendo práticas de sepultamento parecidas com povos que viveram milhares de anos de diferença. São muitos os túmulos piramidais encontrados em todo o território malinense, representantes de vários períodos da história de Mali. Túmulos piramidais, da mesma forma que os antigos egípcios, também eles gostavam de construir formas de pirâmides para sepultarem os mortos, embora não sejam construções opulentas como no Egito Antigo, mas possuíam ainda essas características de forma piramidal. Mali era formada por uma população heterogênea, composta por várias etnias, principalmente jalofos, sereres, tucolores e fulas. Da cabeceira do Níger provinham os bambaras e soniqueis. Do leste, os songais, chegando próximo aos haussás. Lembrando que os songás e os haussás eram povos de origem africana que também estiveram frequentes aqui no território brasileiro como escravos. Mantinham relações diretas com os Wangaras e Diulas. Os Mandigas, como eu havia falado anteriormente, também povo que vieram para cá como escravos, eram os mais numerosos e representavam a principal etnia, inclusive sendo a etnia do Mansa, o rei. No caso, como era o grupo mais numeroso e representava a etnia do rei, os Mandigas eram o grupo étnico mais importante, a ponto de serem os responsáveis por dominar a região. E como se observa aí, a variedade cultural era enorme. Como era uma população bastante heterogênea, isso acabava gerando muitas vezes conflitos. E esses conflitos podem ter sido responsáveis por desintegrar o território. Daí que vem a questão relacionada ao declínio do Império de Mali. Se destacou na África por mais de 2 séculos, exercendo forte influência sobre os povos do Sudão Ocidental e grande parte do Sudão Central. Com a morte de Mansa Musa, quem assume o poder é seu filho, Magan I, que teve um breve reinado até 1341, sendo logo substituído por seu tio, irmão de Mansa Musa, o rei Solimão. E justamente essas trocas constantes de soberanos e também as dificuldades relacionadas à coexistência entre uma sociedade bastante heterogênea acabou levando posteriormente ao enfraquecimento do Império de Mali e sua consequente desagregação ao longo dos séculos XIV e XV, chegando no período em que os europeus conquistaram o território africano
praticamente o Império de Mali já estava em sua total decadência. Aí qual seria a relação entre Mali e o Brasil? Além do que eu já havia comentado, a relação de vários povos que habitavam o antigo Império de Mali que vieram como escravos para o Brasil. No período da decadência, 1435, Mali e Portugal começou a manter relações comerciais e diplomáticas. De alguma forma, é o período em que os portugueses começam a conquistar as regiões do continente africano e em suas conquistas marítimas. Nesse período começa o tráfico de escravos para a Europa e posteriormente para o Brasil. Aí no Brasil, os africanos provenientes de Mali eram chamados de malês e mandingas. Eles sabiam ler e escrever em árabe. Aí, por esse motivo, algumas palavras de origem árabe estiveram presentes aqui no nosso vocabulário, justamente por essas relações com os antigos grupos de negros africanos que vieram para cá como escravos. Aí um outro dado importante, a grande revolta de escravos existente no território brasileiro, isso no século XIX, a chamada Revolta dos Malês, foi uma revolta de escravos orquestrada principalmente por grupos de negros que eram originários dos povos do antigo Império de Mali. A outra civilização importante na formação dos povos africanos foi o Reino da Etiópia, considerado uma das áreas de ocupação humana mais antigas do mundo. Foi na Etiópia que encontraram, por exemplo, os fósseis do mais antigo ancestral humano, o fóssil Lucy, que era um Australopithecus, que havia sido descoberto em território etíope. No século 8 a.C., surgiu o Império de Dante, considerado mais antigo por acreditar-se que suas origens eram totalmente africanas. Abrangia também a Eritreia, sua capital era Yea. Essa é a base da formação do antigo reino da Etiópia, isso ainda em épocas anteriores ao nascimento de Cristo. A sua localização geográfica estava basicamente nos limites com a sociedade egípcia e a separação da Etiópia era feita pelo Oceano Índico e Mar Vermelho com a região da Arábia. Ao norte ficava o território egípcio. Ao leste, atravessando o oceano, chegaria-se a Arábia e posteriormente também poderia chegar a China, a Índia. O território dos Colas a sudeste, ao sul os territórios dos Galas, na margem direita do Nilo, e dos Chiluques, na esquerda. A sudoeste o Darfur e a oeste o Saara, como vocês observam aqui. Os limites: Egito ao norte, seguindo ao norte, o Mar Vermelho ao leste e aqui o Oceano Índico. Aqui é a Arábia, o Iêmen e Omã. Os territórios à margem do Nilo ao sul, essa parte aqui. E o sudoeste, essa região aqui é a região de Darfur. E a oeste, o Saara, todo o deserto do Saara aqui. Que até porque praticamente boa parte da extensão territorial da Etiópia é dominada por regiões desérticas também. Os etíopes também são chamados de abissínios e sabeus. O reino da Etiópia foi resultado da fusão de muitas tribos e reinos menores. E já no século IX era conhecido como Reino de Sabá, sendo sua rainha Maqueda também chamada de Belit, a qual havia sido recebida como grande chefe de estado por Salomão, rei de Israel. Lembrando que quando me refiro ao século IX, eu estou me referindo ao período antes de Cristo.
E a Etiópia, durante muito tempo, manteve relações econômicas e diplomáticas com os gregos, isso na época da Antiguidade. O dado mais importante da história etíope é que essa relação entre os reis da Etiópia com o reino de Judá e a civilização grega, isso na Antiguidade, que proporcionaram trocas culturais e comerciais muito grandes. Até mesmo se formos levar em consideração as relações com o reino da Etiópia, nós vamos observar que a chamada rainha de Sabá esteve visitando o rei Salomão. Esses acontecimentos são narrados na Bíblia, nos livros de reis, que narra a trajetória de Salomão enquanto rei de Israel. Política. A família real exercia funções de comando e administração no Estado. As várias províncias eram administradas por reis vassalos, a quem os gregos chamavam de arcontes, tiranos e etnarcas, mas a quem os próprios etíopes chamavam de negus. Então eles tinham uma estrutura política bastante peculiar, baseada no poder real e baseada também no vassalismo. A ideia de que existiam reis que eram vassalos do rei mais importante. E esses reis, no caso, seriam verdadeiros governadores de províncias. As mulheres exerciam influência na política, embora não pudessem reinar. Segundo relatos, Menelik, filho da rainha de Sabá com Salomão, fundou uma dinastia de quase 3.000 anos, chegando até Haile Selassie, que foi o último rei do reino etíope. Isso já no século XX, quando a Etiópia deixou de ser um reino e passou a ser uma república. Religião. Os etíopes se relacionaram com várias tradições religiosas. Religiões tradicionais animistas, relacionadas ao culto dos ancestrais e de espíritos da natureza, assim como toda a matriz religiosa africana, eles estavam ligados às religiões dos espíritos da natureza, dos espíritos da floresta. Eles estavam também ligados ao judaísmo, que havia sido traga para a região da Etiópia, segundo a história, por Maqueda. Os etíopes judeus são chamados de falachas. O cristianismo foi imposto pelos romanos e influenciado pelo cristianismo copita do Egito. A Etiópia tornou-se assim a grande nação cristã da África, mesmo mantendo relações com povos islamizados. E embora existindo entre de um lado grupos que praticavam as religiões de matriz africana, as religiões animistas, as religiões de espíritos da natureza, e de outro o islamismo, de alguma forma o cristianismo continuou dominante na região da Etiópia, se tornando um dos grandes reinos cristãos de fora do continente europeu. As características do povo da Etiópia eram basicamente povoada por populações negras que tinham um certo parentesco com os Vedas indianos. Ou seja, nós temos aí possivelmente uma relação de migração de povos que vieram do subcontinente indiano. Possuíam pele em várias tonalidades de negro e predominando os tons mais claros. Os cabelos eram crespos, mas não encarapinhados, como do restante das outras etnias africanas. Falavam diversos dialetos, o que era constante na existência dos povos africanos, a coexistência das línguas de matriz africana, a junção de diversos dialetos, diversas formas de falar características de cada região do continente africano. A economia. Graças ao clima
ao solo e às demais condições desfavoráveis, não desenvolveram agricultura suficiente para garantir a riqueza do império. Destacaram-se por isso no comércio, já que a região estava entre três grandes continentes do Velho Mundo: África, Europa e Ásia. E a sua posição geograficamente estratégica permitia assim o desenvolvimento de práticas comerciais. Comercializavam principalmente tecidos, sal, cauri, peles, especiarias, café, entre outros. Eram os produtos comercializados pelos etíopes, esses elementos. Alguns também se dedicavam à pirataria. Os etíopes possuíam uma rica cultura, caracterizada por seus próprios elementos e os dos povos vizinhos. De alguma forma, eles mesclaram práticas culturais próprias com as práticas culturais dos povos circunvizinhos. Utilizavam a escrita como o alfabeto Ge'ez. O Velho Testamento é o livro mais sagrado para os antigos etíopes. Ainda uma relação cultural do cristianismo nessa região, do cristianismo e do judaísmo. A relação mais próxima da Etiópia com o Brasil é que basicamente o café foi descoberto pelos etíopes. O café, que acabou sendo difundido pelos árabes por todo o mundo, chegou ao Brasil e se tornou aqui o principal país produtor dessa mercadoria, dessa planta, dessa cultura agrícola lá desenvolvida na Etiópia. Outro grupo de reinos africanos é o reino dos Iorubás, os povos que constituíam sociedades urbanas no território correspondente ao sudoeste da atual Nigéria, que também eram povos que se caracterizaram como grupos de africanos que vieram para o continente americano. A maior parte dos africanos escravizados levados para a Bahia pertenciam ao grupo dos Iorubás. Sua contribuição foi fundamental para a formação da cultura afro-brasileira. Várias formas de falar, os instrumentos musicais de origem da música baiana são todos de origem iorubá. As cidades-estado de Ifé era outro reino que se formou a partir dessa região. Originou-se de um conjunto de aldeias de agricultores e comerciantes formados por volta do século VI. Graças à sua posição privilegiada, tornou-se importante entreposto comercial e centro religioso.